Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para continuarmos a nossa saga do Paranormal State. Ryan, Brian, Zion, Batatinha, Lorraine, CJ, todo mundo aqui reunido nesse vídeo. Eu espero, né? Um inscrito me mandou esse aqui, é um episódio da terceira temporada chamado Ninho de Demônios. Olha só, né? A gente conhecia Ninho Solé e Ninho de Ovos, agora tem Ninho de Demônios. Meu Deus do céu, o que será um Ninho de Demônios, né? Eu não sabia que os demônios faziam... E nasciam, né, os demoninhos. Eu sou demoninho, né? Eu não sei o que é um ninho de demônios, mas eu tô curioso. E eu acho que é interessante nós olharmos essas análises, por quê? Muitos inscritos questionam, Spook, tô cansado de análise espiritual. Essas análises são muito curiosas porque a gente vê o comportamento dos médiums, a gente vê a ação de médiums famosos como a Lorraine Warren, o Batatinha, o Ryan, estou sentindo energias estranhas nesse ambiente. É curioso, mas eu acho que vale a pena para a gente ver como esses caras agem na prática, como eles trabalham as energias, como eles avaliam, eles saem dessas situações, né? A gente também tá na saga do Ryan aqui colado na cola desse cara para ver a que ponto que dá o clique nele que ele fala, eu enlouqueci, não sei mais quem eu sou. Eu acho que é interessante a gente poder ver o comportamento das pessoas, ver como eles fazem toda essa ação na casa dessas pessoas que precisam de ajuda. É uma aula, tá? Então é uma maneira de eu elucidar vocês sobre a ótica de o que é um comportamento do mundo espiritual, quais são as impressões que as pessoas estão tendo, como realmente se dá esse processo de investigação que eles fazem, né? Investigação paranormal, para que a gente possa também dar a nossa opinião e interagir junto com eles, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos, tá bom? Outro ponto importante é o seguinte... Deem uma olhadinha lá na nossa loja do Spook House, tá? O link é casasassombradas.com.br. Vale a pena, tem muitos produtos legais aí para vocês que nós estamos confeccionando com muito carinho. Tem caneca, tem os universitários, tem as medalhinhas que todo mundo pede. Spook, a medalha de São Bento. Dê uma olhada lá que tem produtos sensacionais para vocês. As canecas são impecáveis, tá? Fui eu mesmo quem escolhi o tipo de caneca, o logo e tudo mais. Por favor, olhem, vejam realmente, adquiram os produtos para poder nos ajudar aqui a crescer cada vez mais, a compra de equipamentos. Nós estamos planejando coisas muito legais para expandir o canal e essa contribuição de vocês é excepcional, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que Ryan, Brian, Zion trouxe para nós nesse Ninho de Demônios. Está olhando. Faça algum barulho. Oh, meu Deus! Meu nome é Ryan e sou um investigador paranormal. Quando eu era criança, tive experiências assustadoras com o sobrenatural e agora procuro respostas. Quando entrei na Universidade Penn State, vi que não estava sozinho e fundei a Sociedade de Pesquisa Paranormal, que ajuda quem passa por aquilo que já enfrentei. Somos estudantes, somos pesquisadores e às vezes somos guerreiros. Cada vez que ajudamos alguém, sinto que estou mais perto da verdade. Assim está Paranormal. Paranormal State. Vamos lá. Apresentação do caso. Burger Rush. Virginia, e quem entrou em contato com a gente foi o Patrick. Ele, sua esposa Margaret e as duas filhas de 11 e 12 anos estão sendo assombrados na casa que alugaram de uma mulher chamada Laverne. Tá. Eles veem um fantasma de uma mulher e também ouvem passos e outros tipos de sons. Mas ele vem sendo arranhado com garras de uma forma quase que animalesca. Ai, que delícia. Entendi. Patrick é o homem da casa e alvo dessas marcas de arranhão. Ai, que delícia. O enteado dele, Joe, de 21 anos, também teve a mesma experiência. Ele também foi arranhado, foi? Tá. Eu não conheço uma força humana capaz de fazer isso. Isso é uma coisa tipicamente animal. Patrick está com medo de que as experiências... Tem uns safadinhos por aí que fazem isso, né? Tem as meninas que gostam de arranhar os caras que gostam de arranhar a mulher. Né? Tem gente que faz isso, viu, filho? Tem que tomar cuidado com o que eles andam aprontando aí nessa casa. E vai culpar o demônio, né? A gente fornica e é culpa do demônio, né? Fiquem piores. Para ele, a esposa e, claro, os filhos. Para resumir, ele tem medo de que alguém fique gravemente ferido ou seja morto.
primeiro dia de investigação, sudoeste da Virgínia. Oi, tudo bem com vocês? Oi, como vai? Eu sou o Ryan, prazer. Eu sou o Patrick e essa é minha esposa Margaret. Oi, Margaret. Eu sou o tio Spook. Muito prazer. Oi, Margaret, muito prazer. Nós podemos entrar, né? Claro, podem entrar. Claro, entre. Conhecendo a casa, 10h26. Cuidado onde pisam, hein? Às vezes o passo engana. Houve várias ocorrências aqui. Numa delas eu estava sentado nesta cama, à noite, deitado do lado onde você está. Aí eu acordei com algo se aproximando do pé da cama. Parecia um lobo rosnando. E eu senti como se agarrassem os meus tornozelos. Com mãos de gente? Bom, eu devia ser 3 vezes maior que eu. Parecia ter garras ou alguma coisa comprida assim. É curioso. Nós temos 3 entidades nessa casa, leia-se entidades como seres, tá? Não estou discriminando se são espíritos bestiais ou obsessores. Tem 3 presenças nessa casa. Vamos colocar alguns pontos interessantes, tá? Uma criatura, um espírito, né? Não um espírito, vamos falar os termos mais corretos. Um obsessor. Um obsessor ele pode se plasmar como você quiser. Como você quiser. Se você tem medo de lobo, ele pode utilizar um arquétipo de um animal? Pode. Existe o que vai impedir, o que impeça essa figura de utilizar esse arquétipo. Um bestial já não. Um bestial ele vai se plasmar realmente como um bestial, porque é o estado primitivo dele, tá? Existem outras criaturas que estão acima dos bestiais? Sim. Essas criaturas podem usar qualquer tipo de arquétipo, aí de acordo com o que eles querem. Não existe regras. Eles podem utilizar animais, podem utilizar presenças como se fossem corpos de humano, podem utilizar presenças simplesmente de véus, vultos ou qualquer tipo de forma indetectável pelo ser humano. Ele sofreu esse ataque, não foi bem assim. Tá? Existe a potencialização das impressões que nós temos. Ele está potencializando essa impressão. Os universitários já estão aqui comigo. Acabaram de entrar. Tá? Existe a potencialização dessa energia? Claro, sem dúvida nenhuma. Ele tá criando uma impressão psíquica sobre o que aconteceu. O que houve foi o seguinte... Um ser se aproximou dele à noite, claramente, era um bestial. Esse bestial é uma mulher que se aproximou dele. Na hora que se aproximou dele, ele sentiu uma pressão nos pés. Essa pressão nos pés não foi porque ele foi tocado, foi simplesmente o contato do corpo de energia dele com essa entidade. Na hora que ele sente essa pressão, ele automaticamente a mente dele conclui que ele está sendo atacado nos pés. E aí sim, dizendo, tem alguma coisa segurando meus pés. E não é que estava segurando, não. Foi só a manifestação da presença dessa figura perante o rapaz, tá? Então, não houve um ataque. Não houve um ataque. É uma criatura agressiva? É um bestial sexual? Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim. Porque está preso no quadril do cara. Então ele vai ter problemas de próstata, vai ter problemas na base, dores na base da coluna, em todo o quadril. Então todos os órgãos que estão relacionados no quadril vão ser atacados, o que inclui, obviamente, os órgãos sexuais. É factível. É factível, sim. Tá, os universitários estão aqui para me policiar, para que eu não fale nada que esteja fora, para que vocês tenham um melhor entendimento da situação. Tio Spook, o que são os universitários? Vai no Spook e Responde, que lá eu falo sobre os universitários, tá? Mas qual episódio? Todos, assistam todos. É melhor.
Ele me agarrou e eu senti uma coisa subindo. Aí passou pelo meu tórax, pegou o meu braço, bem embaixo do meu ombro, e me segurou forte. A Margaret estava dormindo ao meu lado. E eu tentei chamar Margaret, meu amor, até conseguir levantar. E isso é paralisia do sono. E isso daí não é um ataque dele. Chama-se paralisia do sono porque é um contato do corpo de energia da pessoa com a presença da entidade, tá? Já tem vídeo disso no meu canal, tá? Espiritualidade e paralisia do sono, assistam. Mas eu estava confuso e eu não conseguia falar nada. O que mais aconteceu aqui? Eu estava sentado aqui. Olha a cara dela Eu de tava culpa. sentado Tem na coisa aí, hein? posição no teclado. Tem coisa Eu senti aí. uma coisa me arranhando, como se fosse um rastelo. Ficou tudo vermelho em volta, tinha uma marca mais forte aqui e outras 3 subindo. Foi ele mesmo que fez. Foi. Não foi nenhuma criatura que fez isso nele. Não. Tá bom, perfeito. Tá, como eu disse, a gente tem que olhar com um ar cético mesmo sendo espiritualizados, tá? Por quê? Por exemplo, eu quando criança, eu já acordei com marcas no braço. Oh, meu Deus, te expulso que alguém te atacou. Não. Foi uma impressão, porque eu, muitas vezes, sendo honesto com vocês, eu acordava com a... eu ia dormir de um jeito e acordava de outro, né? Óbvio, durante a noite você se mexe bastante. Então, ao longo da sua noite, você sofre esse ataque da paralisia do sono, mas depois ela passa. E quando passa, você continua dormindo. E alguns músculos ficam completamente contraídos. Puta, obrigado. Os músculos ficam contraídos. Quando ficam contraídos, qual é a tendência que você tem? Quando você lesiona uma perna, por exemplo, o que acontece? Você automaticamente vai e segura a perna, certo? Porque você precisa massagear o músculo. Quando o jogador de futebol cai no chão, quando alguém dá uma paulistinha nele, onde que ele vai com a mão? Na testa? Ele vai com a mão na perna, né? Tudo bem, é uma comparação, né, real. O que acontece com você, com o seu corpo de energia? Quando você sofre o processo da paralisia do sono, automaticamente você fica congelado na cama. O ato de você ficar congelado na cama significa que o seu músculo contraiu. Quando ele contrai, qual é a tendência do ser humano? Segurar. Tá? Porque segurando, você relaxa a sua musculatura, você se auto-aplica a massagem, tá? É o que ele fez. Não é que ele acordou com as marcas. À noite, quando ele estava dormindo, ele segurou o braço dele e ficou segurando por causa da tensão muscular, tá? Então ele segura e ele acorda, o que que tem? A marca da mão dele. Eu falo isso por experiência, porque na minha infância, algumas impressões que eu falava, putz, eu acordei com uma marca no meu braço, era eu mesmo segurando para relaxar a musculatura. Como é que eu sei disso? Porque já aconteceu de eu acordar e ver a minha mão segurando o meu braço, tá? É a mesma coisa que aconteceu com ele. Não houve um ataque. Foi ele sendo vítima de uma paralisia do sono e tocando no corpo dele para se relaxar. Foi exatamente isso, tá? De novo, é interessante nós termos um bom senso, mesmo utilizando aí uma análise espiritual, mas temos que ter o bom senso sobre as coisas. Obrigado. É isso aí. Essa foi tirada mais ou menos 1 hora depois, eu acho. Como eu falei, pode ser realmente a mão dele, pode. Bom, este foi um dos vários incidentes de arranhões. Quando a gente se mudou pra cá, o meu enteado, Joseph, foi arranhado no banheiro 2 vezes. Uma delas nas costas. E este aqui? Uma vez na perna. E essa subia do joelho pra cima. E eram 4 ou 5 marcas muito parecidas com as do meu braço. Sabe, depois disso, eu percebi que ele quer me ferir. Eu não sei porquê, mas ele não me quer aqui. Sala de estar, andar de baixo. A minha filha caçula... Ela tá aí. O obsessor dele, né? O bestial tá aí na sala. Tá. Tá atrás do Ryan, então ele não tá aqui. Eles estão entrando na sala, ele tá do lado esquerdo dele. Aqui atrás do Ryan, tá? De novo, é um obsessor sexual. Então, vamos ser honestos, né? Vamos começar a falar o que realmente acontece,
Não é bem assim, né? É bom ouvir o cliente, mas também a gente tem que apontar alguns dedinhos nessa hora. Por quê? Obsessores sexuais, eles são atraídos por uma energia compulsiva sexual. Eles não vêm do nada, tipo, olá, amiguinho, eu vim aqui para atazanar o seu pipi ou sua pipinha e fazer você enlouquecer. Uhul, vamos fornicar. Não, não. Ele já tem que ter um princípio ligado a isso, ou seja, ele tem que já começar a atrair essas energias. Então, esse cara já tem algum problema. Vamos supor que ele trai a mulher dele, a Margaret, né? Que ele tenha uma amante ou que ele frequente lugares, né, de promiscuidade nos Estados Unidos. Legal, ele vai para os inferninhos, Spook, vai para os inferninhos, meu caro Spookiano. Então ele vai lá no inferninho dele e tal, e ele atrai essas energias para dentro da casa dele. E ele é cobrado, por quê? Ele é cobrado por essa criatura a voltar ou a praticar um ato mais agressivo sexual. Legal. Ele faz isso com a Margaret. Eu acho que a Margaret sabe o que está acontecendo, mas ela vai ficar pianinha, tá? Eu acho. Esse cara deve fazer alguma coisa, porque essas energias não vêm do nada. Elas devem ter sido atraídas para ele, tá? De novo, é um obsessor, né? É um bestial sexual que está atrás dele. Mas existem outras criaturas que estão na casa também. Criaturas de bebida, que estão lá, de cigarro, que estão lá, que é a mesma, né? Então, é o mesmo ser que induz a esse tipo de coisa. Tá? Então, existem vícios relacionados ao que ele faz. Então, tem alguma história mal contada aí. Tem alguma história mal contada nessa casa. Estava sentada num destes sofás. E ela viu uma mulher em pé. Será que vocês podem imaginar o que uma menina de 11 anos pensou? E a gente nunca passou por isso antes. E a mulher desapareceu? Desapareceu, sem pairar no ar, nem se afastar. Só sumiu. Crianças não têm que sentir medo desse jeito. Que estranho, né? A criança viu uma mulher. Então, eu estou no caminho certo. Existe pressão pela idade, na escola, as tarefas. A última coisa que eu quero é isso. Por que as crianças? Eu não entendo. Vocês moram aqui há quanto tempo? Estamos aqui desde 1º de setembro. E o que mais aconteceu desde que vocês se mudaram? Já faz 7 meses, certo? Bom, eu sou do tipo de pessoa que tem que ver pra crer, tá? E eu não dava muita atenção até aparecerem os arranhões em Patrick. E eu pensei, ai minha nossa, eu fiquei... não sabia o que fazer depois disso. E agora que estamos aqui na sua casa, qual é a sua expectativa? O que você espera que aconteça? Eu quero que essa coisa suma e deixe a minha família em paz. Eles não precisam desse tormento, desse pavor. Eles precisam de paz para serem crianças. Entende? E não ter que lidar com isso. Todo mundo já sofreu bastante. Será que não podemos ter um pouco de paz? Eu tô com medo, é claro. Eu fui ferido. E se ele se cansar de mim, vai começar a atacar as crianças. Ou então a Margaret. Não vai. De novo, essa criatura tá ligada a você, queridão. E como tá ligada a você, o interesse não é afetar mais ninguém. Como você é casado com a Margaret é a sua parceira, né? Há a possibilidade da Margaret testemunhar um comportamento mais agressivo seu. Então você pode ter comportamentos mais agressivos, ter uma postura mais explosiva, ter uma atitude ruim perante a sua família. Pode, tá? Pode. Agora os arranhões, aí eu acho que tem uma história mal contada a respeito disso, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Em tudo isso, o que você tem mais medo? Que um de nós aqui em casa seja mortalmente ferido. Porque eu sinto que isso é bem possível. Sempre vi isso com a testemunha. Um dia eu e meu padrasto estávamos na cozinha e ouvimos alguma coisa no quintal. Pensamos,
e eram as crianças brincando. Então essa coisa foi até a porta da frente, pegou na maçaneta e ficou balançando, como se estivesse forçando para poder entrar. Saímos pela porta dos fundos e demos a volta, e alguma coisa me atingiu na orelha direita. Eu fiquei calmo e entrei e olhei no espelho. Parecia que passaram 2 unhas na parte de trás da minha orelha, bem aqui. Você e Patrick viram alguma coisa quando saíram? Vimos. O quê? E era bem parecido com um lobo. Tinha um formato de cachorro, mas era enorme. Já tinha visto algo? Vamos lá. Tinha um formato de cachorro, mas era enorme. O Batatinha, em um outro episódio, ele constatou uma coisa muito parecida também. Tá? Quando a gente fez a análise do Batatinha num outro episódio, o Batatinha, que é aquele médium que eles adoram de chamar, né? Ô, Batatinha, vem pra cá. Ele constatou que existia um espírito humano, né? Um espírito parecido com um ser humano, mas que tinha características animalescas. Então ele estava chegando perto ao que eu chamo de bestial. Quando ele fala era um lobo gigante, mas que não parecia um lobo, ou seja, é um bestial, ok? Só que eles não têm esse conceito que nós estamos trazendo para vocês. Os nomes de bestial e criaturas que vão além são nomes dados fictícios para que vocês entendam a natureza dessas criaturas e como eles funcionam, um arquétipo relacionado a essas criaturas, tá? Então é importante para a gente poder não desenhá-los, mas para a gente poder entender a sua natureza. Sobre ataque na orelha, arranhar e tudo mais, essa criatura não tem o porquê arranhar, tá? Por mais que ela tenha essa característica mais animalesca, ela não vai arranhar o cara. O interesse não é pegar o stepson, né? O filho adotivo, postiço, né, dele, stepson. Ele não tem interesse, essa criatura não vai fazer isso. Essa criatura vai se manifestar mais no marido, né, no cara, e não no restante. Sobre a maçaneta e tudo mais, são impressões que nós temos. Esse tipo de ser, vamos lá, ele não vai ganhar nada abrindo a porta. Afinal, ele passa pela porta. Ah, mas tio Spook, como é que você fala que tem espíritos que respeitam a porta e tem espíritos que vão passar pela porta? É o grau de consciência de cada entidade. Existem pessoas que faleceram, né, e que ao longo do início do seu processo de transformação ainda sabem que uma porta é uma porta. Existem criaturas que são mais, vamos dizer assim, mais fortes e que não precisam da resistência da porta, elas podem atravessar muito bem a porta, tá? Aqui em casa já aconteceu de eu estar aqui falando com vocês e uma figura entrar aqui na boa, atravessar a porta, olhar e falar, e aí? Claro, não tem problema com relação a isso. O que vai diferenciar é o grau de consciência, ou seja, o cara sabe que ele é um espírito, ele tem essas propriedades de poder passar pelas paredes e portas, outros não encaram ainda o mundo espiritual dessa maneira, então a consciência dele fala, não, eu ainda sou um ser humano, eu vou respeitar as portas, se entra e sai pelas portas, ok? Então é isso que vocês têm que entender, é o grau de percepção dessas criaturas, tudo bem? Então vamos voltar aqui para a análise. Eu não sabia o que era, e eu fiquei tão apavorado que eu não conseguia nem falar. Sabe, eu fiquei sem fôlego de tanto medo que eu senti. Parece que essa criatura não tem nada de bom dentro dela. Encontro com Patrick, um retratista. Como ele era? Parecia um lobo, ele tinha a corcunda que os lobos têm e os cachorros não. O corpo era diferente e ele estava mais curvado na frente, me encarando. Parecia que estava pronto para me atacar. Eu lembro que tinha um pelo bem curto, porque dava para ver a textura muscular por baixo do pelo dele. Era muito... Nossa, muito sinistro. Ele fez o que? Um chupa-cabra? Alguma coisa que preciso modificar? Nossa, era exatamente assim. É impossível ficar mais parecido que isso. Ele fez um chupa-cabra, né? Quer dizer, um chupa-cabra que visitou o cara. Na verdade, não, ele não fica nessa posição. Esse tipo de criatura fica de pé normal como um ser humano. E, de novo, é delírios da mente de uma pessoa. Novamente, nós temos a nossa tela mental que vai interpretar ou filtrar o que nós realmente estamos vendo.
A tela mental desse cara é totalmente confusa, por quê? Porque ele não é uma pessoa que tem essas habilidades, não é um médium, não é uma pessoa que está familiarizada com esse tipo de coisa. Então, ele está chutando um desenho. Falando, essa foi a impressão que eu tive. E tá passando a impressão dele. Essa impressão não é perfeita. Não é realmente como esse ser se manifesta. Então ele desenhou um chupa-cabra. Parabéns. Então, quer dizer, você foi atacado por um chupa-cabra. Então a gente está lidando com ETs. Então, desculpa, aí é com o canal do lado, porque aqui a gente não fala e não vai lidar com ETs, tá? Então, assim, não é assim que a criatura é. Mas ele acredita nisso, vamos embora. Vigília. Estamos sozinhos nessa casa para dar início à vigília. Vou circular pelo primeiro andar e pelo porão. Vamos lá, Ryan. Gosto de você, Katrina vamos vai lá. ficar sozinha no andar de cima, enquanto Sergei, Elf e o Josh vão ficar com o equipamento. Rapazes, eu estou pronta para começar. Vamos dar início à vigília. Ó, vigília. Iniciando a vigília. Se alguém estiver aí embaixo, escute. Estamos aqui para nos comunicar, para falar com você. Descobrir quem você é. Estou tentando me comunicar com essa força. Na verdade, como eu falei no começo, são 3 criaturas, tá? Elas estão divididas, então no porão você vai ter um bestial também, tá? Mas ele é um bestial da redondeza, não é um bestial que tá na casa porque tá familiarizado com o cara, não. É uma criatura da redondeza, é uma criatura que tá relacionada a animais. Ele pode... animais, tá? Tipo fazendas. Ele se familiariza com animais, porque ele é um animal, é um bestial. Então ele é atraído por essas energias dos animais. Então ele tá ali no porão, mas ele não vai fazer nada com o dono da casa, nada. O Ryan pegou uma criatura que não tem nada a ver. A menina que pegou, eu acho que a parte dos quartos e tudo mais, é a que vai correr mais risco. O Ryan, eu acredito que vai alguma coisa mexer aí no porão e tudo mais, mas por causa da televisão, né, por causa do show. Mas essa criatura não faz isso. Ela, quando você descobre quem é essa criatura, né? Tipo, eu sei que você tá aqui. Ele some e vai embora. Ele não vai ficar na casa. Ele não tem o intuito da casa. Que causa aqueles arranhões? Não, ele não causa arranhão. Faça um barulho, bata ou derrube alguma coisa. Eu acho que ela vai ter uma exposição maior. Se você está aqui é porque tem um motivo. Então compartilhe com a gente. Que barulho foi esse? Chama-se Hollywood, tá? Essa criatura não ia bater dessa maneira. Câmara de Ryan. Se houver uma força do mal nessa casa, me diga quem é. Se você tem poder para machucar alguém, então me diga quem é você. Câmara de Ryan. Câmera de Ryan. Nossa. Câmara de Ryan. Câmera de Ryan. Não sei se foi um golpe de vista, Sergei, mas por um segundo parece que alguma coisa se aproximou de mim. Não, esse tipo de criatura não vai se aproximar de você. Ele não quer ser visto, ele vai se esconder. Ele não vai se aproximar, não vai. O que o Ryan provavelmente teve foi uma impressão sobre a situação, mas não que essa criatura realmente vai se fazer presente na frente do Ryan dizendo: vem pro pau, né? Vamos pro fight agora. Não vai acontecer isso. A natureza dessa criatura é se esconder e fugir. Por incrível que pareça, é uma criatura covarde. É uma criatura que não tá ali por causa da casa. Tá ali para se esconder, tá? E o Ryan tá cutucando ela. Mas ele não vai atacá-lo, ele vai embora. Senti de novo. É que assim, vamos lá. Tá explicado. O negócio é pior do que a gente imagina. Eu vou explicar para vocês o que acontece. O Ryan, ele está suscetível a outras energias
além do que a da casa. O Ryan tá sujo. O que é sujo? O Ryan já possui um obsessor grudado nele. Advindo do quê? De outros episódios que a gente já viu. Advindo das experiências que ele está tendo, das manifestações, da entrada da casa de outras pessoas, da vida que ele leva e tudo mais. Então você já tem a influência no próprio Ryan. Essa influência está presa em todo o quadril do Ryan e na nuca, tá? Então, quando o Ryan começa a provocar essas entidades, ele pode estar provocando a entidade dele mesmo, tá? Por quê? Porque essa criatura está muito à frente no lado esquerdo, escondida. Ela não está se fazendo presente na frente do Ryan, nem vai fazer. E o interessante é, essas entidades, elas sabem o que acontece. Então, ela está olhando para o Ryan e vendo a manifestação dessas criaturas que estão com ele. O Ryan tem uma mulher que está presente, uma obsessora que está sobre ele, tá? E está se fazendo exatamente aqui, ó, no minuto 9:47, aqui atrás do Ryan, pesando sobre os ombros e nuca, mas presa na relação do quadril, tá? Ela está exatamente aqui. E essa criatura, curiosamente, agora justifica-se, ela está lá no fundo, à esquerda, olhou para o Ryan, olhou para a criatura que está atrás do Ryan e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Se o Ryan for para frente, ela vai fugir. Bingo, é isso aí que está acontecendo. Tem alguma coisa se mexendo, parece que vem na minha direção e depois desaparece. Tem alguém no andar de cima? Tá no banheiro? Não tem ninguém lá em cima. O que você ouviu? Acho que eu vi alguém andando. Está tudo quieto deste lado. Tá bom. Eu vou dar uma espiada pra ver se tem alguma coisa lá em cima. Mas não, parece que tá fazendo xixi. Câmera da Katrina. Katrina? Oi? E aí? Quando ouvi o barulho aqui, eu subi e não consegui abrir a porta deste banheiro. Eu cheguei a pensar que vocês estavam me pregando uma peça, que prenderam a porta. Continuam mentindo. É assustador como Hollywood gosta de pregar peça nas pessoas, né? São bem mentirosos. Daí ela abriu, mas eu não conseguia nem virar a maçaneta. Bem E agora eu mentirosos. testei e abriu facilmente. Até Eu tive parece. que forçar muito antes. Câmera da Katrina. Mentirosos. E tá tentando me enganar, segurando a porta fechada? Não, você que é tolinha mesmo. Não tem nada aí. Por incrível que pareça, não existe nada aí. Um médium ia falar que existe, mas existe uma impressão psíquica no canto à esquerda, só, mais nada. O que é uma impressão psíquica? É como se tivesse uma entidade que esteve aqui e foi embora, tá? Ela passou, olhou e foi embora. Só isso, é uma impressão psíquica. Eu vi de novo. Oh, meu Deus, o que ele viu? Se você estiver se mexendo, é hora de se manifestar e dar um sinal um pouco mais claro. Tá à esquerda, Ryan. Tá à esquerda, Ryan. Posso Esquerda. sentir que está olhando. Mas dê um sinal de sua presença. Oh, meu Faça barulho. Deus. Derrube alguma coisa. Oh, Se foi você, tudo bem, mas então dê um sinal mais claro da sua presença. derruba Só a fechar casa porta logo. Não adianta. O que foi? Rapazes, aconteceu uma coisa muito estranha agora. Eu derrubei a câmera. O que aconteceu? Na filmadora caiu. Qual delas? A que estava na frente da cama, que fica no sótão. Registro do diretor. A experiência da Katrina no banheiro e a queda da filmadora merecem nota, mas não são evidências conclusivas da presença de um espírito. A menina derrubou a câmera, tá, gente? Vamos lá, cara. Vamos lá, né? Vamos ter bom senso. Puxa, como falta aí um médium bom, um médium competente, alguém neutro, alguém que olha e fala, cara, vocês estão errados, vamos lá, vai. Assim, a gente já viu a briga entre Batatinha e Ryan em outros episódios, o desentendimento, o Batatinha forçando uma situação, o Ryan ancorando, o Ryan agora colocando um pouquinho, dizendo, tá, Katrina, você deixou cair a câmera, vai. Legal, tá de noite, você... Opa, caiu! Vou falar que foi o espírito. Ó, gente, foi o espírito, tá? Derrubei a câmera. Beleza, entendeu? O Ryan falou, ela derrubou a câmera.
tá? Não foi conclusivo. E aí, Ryan? E aí, Tito? Como vai? Ah, Batatinha! Batatinha! Espero que nos dê informações esclarecedoras sobre as experiências dos clientes. Batatinha quando nasce! Reconhecimento do médium, 23 e 6. Pensei que é Alquitruto. Logo que passei pela porta, senti náuseas. Ele tá grávido! Não. Logo que passei pela porta, senti náuseas. Ryan, o que você fez comigo? Tio Spock, você é do mal. Eu me divirto. Ai, Batatinha, que saudade de você. Vamos lá, vai. Força. Eu acredito em você, Batatinha, tá coradinho. Vamos lá. O que o Batatinha vai sentir é o que geralmente os médiums captariam. O que o Batatinha pode sentir? O Batatinha, obviamente, a primeira coisa que um médium sente é a porrada no estômago. O estômago é um órgão muito sensível e muito vulnerável a energias. Beleza. Outros médiums irão sentir dores na nuca, nos ombros, tá? E no meio das costas, que são pontos grandes de energia e que vão reagir com a energia da casa. Outros podem sentir dores de cabeça, tá? O Batatinha já sentiu náusea, ele pode vir a sentir dores de cabeça e dores no ombro e na nuca, tá? Ele provavelmente vai ter a impressão de, existe uma mulher aqui dentro, né, Ryan? Você andou me traindo? Não, eu acho que ele vai falar que existe uma mulher. Tem algo... À direita. Alguma presença feminina? É curioso, tá? O que acontece? O Ryan já passa o briefing pra ele do que tem dentro da casa, né? Então o Ryan liga pra ele, eu mando o WhatsApp. Aí, ó, Batatinha, é o seguinte, tá acontecendo isso e acham que é uma percepção de uma mulher. Ele já chega já cantando a bola, tá? Eu não acredito que seja do nada, tá? Eu não acredito que seja do nada. Eu acredito que o Ryan já passa um briefing assim do que tá dentro da casa, e aí ele já sai falando e tal. Existe um bestial feminino que está do lado direito do Chip, que é o que ataca o cara, tá? E tá exatamente ali. Certeza. Certeza. Do lado direito. Área do sótão. Olha lá. Alguém aqui foi atacado. Alguém Aqui. foi Atacado. arranhado? Olha lá. O alvo é alguém especial ou qualquer um que entrar aqui? Alguém especial. Vamos. Um é o pai e outro é o filho. Tá vendo? Ele já canta a bola. Então, eu não acredito que o Batatinha realmente consiga trazer esse tipo de impressão. Porque você tem que desenhar muito antes, tem que costurar muito o caso até chegar a essa possibilidade, tá? Então, ele tá buscando uma probabilidade que não existe. Já cantaram a bola para ele, já falaram para ele o que está acontecendo e ele já vai com todo o desenho pronto. Cara, eu gostaria muito que o Ryan falasse a verdade hoje em dia, dizendo o que aconteceu nessa série. Juro. Eu queria. Acho que já se passaram 10 anos dessa série e eu acho que o Ryan poderia abrir o jogo falando, olha, como é que era feito, como que acontecia essas análises e tudo mais. Eu acho que o Ryan seria uma peça interessante para a gente entender e desmistificar, porque eu sempre bato nessa tecla. Eu realmente acredito que o Chip Coffey já vai com a bola cantada. Ele já vai com essa bola cantada. Arranhões. De novo é o que eu vejo. É uma coisa que se manifesta ou só um espírito? Se manifesta em um animal. Tem a ver com a palavra lobo? Olha lá, tá vendo? Ele vai com a bola cantada. Eu vejo um lobo. Um animal, um lobo. Ou não?
a criatura que está no porão é um bestial, só que ele tá nem aí, ele não vai atacar ninguém. Quem vai atacar é o obsessor sexual que está ligado ao marido daquela mulher, que está realmente nos quartos. Ele não está no porão, ele está nos quartos, ele anda pelos quartos. Estou sentindo que essa coisa mantém seu foco no pai. Ele tem contas a acertar. Ele tem contas a acertar, tudo bem, gostei. É aquilo que eu falei no começo, né? Existe uma relação aí, ele aprontou alguma coisa. Para ter esse tipo de energia atrás dele é porque ele aprontou alguma coisa. E eu acho que aprontou alguma coisa de impulso sexual ou que a família tem alguma coisa a ver com essa história, porque pode ser passado realmente. Esses obsessores sexuais, eles podem estar ligados ao lado masculino da família dele, mas é ele em si que é o foco, tá? Ele é a atração hoje dessa criatura, é o ponto principal. E, de alguma forma, as pessoas daqui abriram um canal. YouTube? Isso aconteceu quando eles mudaram pra cá. Não. Elas são sensíveis à presença deles, estão cientes. Outras pessoas que moraram aqui também estavam cientes. Segundo dia de investigação. Você teve alguma experiência fora do comum quando morou aqui? Tive sim, ouvia portas batendo, principalmente a do porão. Chama-se vento. O que mais acontecia quando você morava aqui? Foi só isso que aconteceu comigo, mas minha enteada via uma mulher, ela usava um vestido todo branco. Uma noite ela viu a mulher e acordou gritando. Ela desceu as escadas e disse que a mulher estava ao lado da cama. Todo mundo ficou assustado. E ela costumava ter uma imaginação Nunca. fértil? Ela nunca falou nada do tipo. Só que, Só que, quantas vezes ela viu essa mulher? acho que umas 20 vezes enquanto moramos aqui. Ela viu essa mulher 20 vezes? É, ela morria de medo. Ah, o Patrick tá diferente desde que ele veio pra cá? Ele teme pela vida dele e das crianças. E você viu os arranhões dele? Uhum. Vi. Já tinha visto algo parecido? Não enquanto morei aqui. O fantasma, ou sei lá o que é, nunca machucou ninguém. A gente só via e ouvia coisas. Entrevista com os clientes. Vocês conheceram o Patrick e a família dele? Sim, senhora. E pode soar estranho, mas eles afirmam que estão passando por experiências sobrenaturais na casa. Nossa, que mulher brava. Não parece surpresa? Não, Não? não. Nem um Então, pouco. não é a primeira vez que ouve isso? Não, não é. Na verdade, uma inquilina anterior que morou lá antes, sabe, disse que o piano tocava sozinho. Mas não é o piano que eles ainda têm lá, é? É o Ah, é? piano. O piano é seu? Aham. É o piano do Rock, meu irmão. Ô, Ele Rock! desapareceu. Ah, eu sinto muito. É. Quando as pessoas começaram a relatar as atividades depois da morte do Rock, quando a senhora começou a alugar a casa? É. Ele e minha mãe moravam na casa. Foi ela quem construiu. E depois a minha mãe faleceu e Rock ficou morando lá sozinho. Mas o Rock! Rock morreu enquanto ainda morava na casa? Isso. Ele cometeu suicídio. Não existe rock na casa, tá? Pra começar. Nossa, abre tanta margem pra piadinha, né? Não tem rock nenhum na casa, não tem ninguém. Sabe o que ela vai falar? Só falta falar que o cara se enforcou no sótão, né? Ah, ele se enforcou lá no sótão. Mas não tem nada a ver, não existe rock na sala, no quarto, na casa, em lugar nenhum, tá? O que tem são essas criaturas que estão vagando pelo ambiente. Não existe o espírito de nenhum rock, tá? Até porque se existisse, o outro já tinha falado da morte desse rock aí, o Batatinha já tinha cantado a bola. Não tem. Ele pode ter sido resgatado? Pode ter sido levado por Deus. Não necessariamente o cara se matou, vai ficar ali, né? Ele pode ter tido o perdão dele, pode ter tido a absolução dos seus pecados e foi lá elevado até Deus, beleza, tá?
De novo, a arbitragem de quem se mata é de Deus. Se Deus achar que ele vai para o Vale dos Suicidas, beleza, vai para o Vale dos Suicidas. Se ele achar que não, que ele precisa daquela alma, ele vai e recolhe aquela alma. Acabou, morreu a história. Tomou uma overdose. Tá, Overdose, tá bom. sei. Ele sofria de depressão? Ele, depois da morte da minha mãe, ele desistiu de tudo. Um pouco antes, ele me perguntou se eu gostaria de ir a uma sessão espírita e eu disse, você vai mexer com uma coisa que talvez não devesse mexer. E ele mexeu com isso depois que sua mãe morreu? Aham, sim. Eram sessões espíritas ou você acha que ele praticava outras coisas? Eu acho que sim. Certa vez eu vi um pentagrama desenhado na... Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Olha a cara dela. Isso é mentira. Tá mentindo. Tá? Ela é mentirosa, essa mulher. Não existe pentagrama nenhum. Não existe história disso, nada. Tá? Isso aí é tudo imputado. Tudo coisa besteira, tudo erro. Os universitários já estão aqui comigo me buzinando no ouvido, dizendo que tudo isso daí é uma grande farsa. Estão até pedindo para parar de analisar isso aqui, porque esse episódio aqui tá uma mentira descabida, sem pé nem cabeça, tá? De novo, eles precisam chamar a atenção das pessoas, eles precisam criar elementos hollywoodianos. Isso aqui tá fake, tá feio, feio. Então, na área do sul. Sério? Sim. Tá feio Sabe isso. se ele fazia adorações ao Satã ou ao demônio? Sei sim. Era do mal. Droga. Orgias sexuais? A voz dele mudava. Detestável. Orgias sexuais. Ah, então nós temos obsessores sexuais aí dentro, né? Interessante. Agora, culto a Satã, essas coisas, isso é uma bullshitagem sem parar, tá? Isso é uma grande besteira. Não tem nada de nada a ver com isso. Tá? Novamente, eu acho que aquele cara lá que tá todo arranhado, ele apronta, ele tem lá umas condutas erradas, e ele atrai essas energias, tá? Certeza absoluta. Não tem nada de rock, não tem nada de orgias sexuais nessa casa, tá? É algo que acontece. Vocês veem, eu tenho um cliente lá de limpeza de casas que estava com obsessores sexuais. Ele faz pacto com o demônio? Não. Ele faz culto ao Satã? Não. Ele simplesmente teve lá relações sexuais com uma menina que tinha obsessores sexuais e grudou nele. Tá lá, os obsessores sexuais estão presos no cara. E aí? Não tem a ver. O obsessor sexual é que nem uma gripe do mundo espiritual. Entendeu? Você pegou, você está contaminado com aquela energia e aquilo vai mexer com você, vai gerar um impulso sexual, vai gerar um instinto sexual um pouco mais agressivo, um comportamento mais bestializado. As características desse obsessor sexual são mais fortes. Ela geralmente, na sua grande maioria, são obsessores, são bestiais femininos que fazem com que o homem enlouqueça, tá? Em sua grande maioria, são mulheres, são obsessores femininos, tá? Que ficam grudados nos pontos de energia ligados ao sexo e que geram a compulsão sexual, tá? Geram o descompasso. É como se jogasse, sei lá, água num fio elétrico, tá? Você entra em curto, literalmente. E é isso que está acontecendo. Essa mulher está mentindo com relação a esse tipo de coisa. Existem informações que foram imputadas nessa brincadeira do Ryan aqui e que não condizem com uma situação real, tá? A energia dessa mulher é péssima. Ela tem um laço preto em volta daqui do seu ponto das emoções inferiores, o que significa que ela está sendo manipulada naquilo que ela quer falar ou precisa falar ou foi instruída a falar, tá? Ela está sendo manipulada, ou seja, alguém foi e fez com que isso fosse imputado neste vídeo. Isso não faz bem para ninguém. Feitiçaria? Com certeza. Oh, feitiçaria! Pode falar. Serguei, as crianças estão na casa agora? Elas estão na sala de estar brincando com a mãe. Vamos a tabaco, hein, Missy Fi? Eu tô indo pra aí agora. Acho que não é seguro elas ficarem em casa.
um de emergência. Oh, meu 16 Deus, uma esclarecidos. emergência? As crianças já saíram? Já. O que foi? Eu tive uma conversa muito interessante com a Laverne. A casa foi Laverne. construída pela mãe dela. Laverne. Pertencia a ela Laverne. e ao irmão, Rock. Mas oi! Morava aqui. Ele adorava a mãe. E quando ela faleceu, ele começou a praticar o ocultismo. Mas você acha que ele fez isso para conversar com a mãe dele ou não? Não tenho dúvida que partiu daí, mas o que aconteceu foi que Rock foi Oi! cada vez mais fundo e começou a fazer qualquer tipo de coisa. Laverne acha que o irmão dela adorava o Satã. Não estamos falando de sessão espírita, mas de uma prática arriscada e imprudente que abriu uma passagem para essa casa. Não tem passagem porcátia nenhuma, meu Deus do céu, como as crianças desse episódio, essas crianças criam um universo que não existe. Ah, meu Deus do céu, não tem passagem nenhuma. As pessoas gostam de criar passagens, né? Oh, meu Deus, tem uma passagem tridimensional. Olha, nós temos um túnel do tempo. Meu Deus do céu, abriu o Stargate agora e vai sair o MacGyver do nada, né? Lá de dentro. Tan, 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 tan. Quem assiste Stargate sabe o que eu tô falando. Mas não tem nada a ver isso. As pessoas criam esses universos paralelos, acham que tudo é portal. Nossa, que absurdo, gente, que absurdo. Vamos colocar o pé no chão e vamos entender como o mecanismo funciona, como está ligado à ciência atrás disso, né? Não tem nada de portal, não tem nada de culto ao Satã. Se tivesse culto a Satã, a gente teria aquelas criaturas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Sabe, lembra aquela análise que eu fiz da casa do Ambu, né? Que o Ambu agora tem um canal dele de caça-fantasmas, tá? Não estou fazendo propaganda, mas é legal a gente pegar esse exemplo, tá? Lembra aquele canal do Ambu, do caça-fantasmas, que ele abriu? Não tem aquela casa da magia negra que ele mostra? Lembra que eu mostrei a cena do quarto? Ó, Ambu, aqui no quarto nós temos 2 totens grandes, né? Dois seres enormes ali, enfurecidos, que estão ligados à magia. Ponto. No mundo espiritual, hello. No mundo espiritual, as energias, elas são criadas ou manifestadas por meio de intenções. Então, se vocês estão lá, eu adoro o Satã, oh meu Deus, culto Satã. A energia de Satã, não entre aspas, porque Satã não existe, Satã é um nome fictício ali para uma energia mais maléfica, tá bom? Ah, Satã não existe? Não, não existe, é uma idiotice. Tá, foi criada, uma alegoria criada, beleza. Mas existe a energia do mal. Essa energia do mal, ela se manifestaria na casa por meio de entidades parecidas com o que a gente viu na casa do Ambu. Então, quando você faz um ritual de magia negra, oh meu Deus, vou fazer um ritual de magia negra, são criaturas específicas que se manifestariam. Não essas criaturas de obsessores bestiais sexuais e os bestiais que estão em volta. Existiriam essas entidades relacionadas à magia negra na casa. E principalmente nesse Rock Maoi, nessa energia que o Rock está colocando, né? Todo mundo colocou como o Rock fosse o irmão do lado de Satã, falando, nossa, o cara ali fez uma evocação brutal. Essas energias estariam na casa. E não tem essas energias. Ninguém constatou. Nem o Chipkoff. Entendeu? Nem o Chipkoff, senão ele já teria entrado e falado, cara, essa casa aqui rolou um culto a Satã. Aí você falaria, o Chipkoff matou. Mas não, nem o próprio Batatinha conseguiu constatar isso. Por quê? Porque chega ao limite, chega ao limiar a situação, né? Então, o que a gente está testemunhando aqui é uma bola de neve que está descendo a montanha até atropelar alguém. O mais estranho nisso tudo é que as atividades só começaram depois que Patrick se mudou. Eu tô achando que o Patrick não contou a história inteira. Também acho. Tem tudo mentira. Você vê a cara da mulher do cara, mó mentirosa. A grama desenhada no chão já é bastante. Bem, já tô em choque. Olha, um portal foi aberto nessa casa. É muita coisa negativa. Um portal. No entanto, nada realmente grave aconteceu. Você foi arranhado, está sendo atacado. Seu filho foi atacado. Você foi exposto a elementos negros. Acho que faz sentido concluir que temos a equação para a tempestade perfeita em formação. Não. A pergunta é, o que está me escondendo, Patrick? Terceiro dia de investigação. Enquanto morou aqui, você presenciou alguma coisa incomum ou talvez inexplicável? À mesma hora, toda madrugada, exatamente às 3 da manhã, o piano tocava sozinho.
É muito E você comédia. verificava o piano quando ele tocava? Sim. E você chegou a ver as teclas se movimentando ou alguém sentado tocando? Eu vi a figura de alguém sentado. Falei sobre isso com Laverne, até descrevi as roupas da figura. Ai, E a gente chegou a Deus. uma conclusão de quem era. Era Beethoven. E quem essa figura parecia? Era O Beethoven. Laverne. O nome dele é Rock. Gente, vamos ser claro, vai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a entidade não vai tocar piano, meu Deus, né? Você não vai ver lá o cara tocando a sinfonia de Beethoven, né? Moonlight, sinfonia número 14, aí ele abre a janela e fica, né, tocando Furlis. Não tem nada a ver, cara. Isso aí é uma idiotice absurda, isso é hollywoodiano. Você não vai ver a tecla abaixando, né? Tum, 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 tum. Você não vai ver um negócio desse. Isso não é uma manifestação, isso é impossível acontecer. Isso é impossível. Mas nem mesmo o espírito de Beethoven iria sentar naquela porcaria do banco do piano e falar: eu errei a minha partitura, você por favor corrija, né? Não existe isso. Isso é hollywoodiano. É impossível esse tipo de manifestação. E se tiver realmente alguém que comprove isso, eu tiro o meu chapéu, que realmente mostre: Rodrigo, aqui está um espírito. Ah, eu vou olhar e vou falar: está mesmo, o senhor tem razão. Muito bem, ele vai sentar e vai tocar pra gente uma sinfonia. Ah, por favor, né? Se fosse assim, loja de instrumento musical ali da Teodoro Sampaio, iria ter o quê, né? O Mamonas Assassinas, né? Brincando, mas entre aspas, o Mamonas Assassinas estariam fazendo show, cara, né? Você ia ver lá o baixo, né? Tocando Robocop gay, sei lá, né? É uma brincadeira que eu tô fazendo, mas é real, sabe? Se fosse assim, os músicos seriam todos eternizados, você teria músicos ainda tocando, né? Você teria ali Tchaikovsky ainda regendo, mostrando as suas sinfonias maravilhosas, porque isso não existe, sabe? De novo, Paranormal State pisando na bola. Juro pra você, se tivesse uma equipe de caça-fantasmas e o cara chegasse pra mim e falasse: olha, cara, o piano lá tocou sozinho, eu vou falar: vai embora. Vai embora que você não merece estar aqui, tá? Tem outros canais importantes aí do YouTube que você pode fazer parte e que gostam de trazer esse tipo de fenômenos, porque no meu canal não existe isso. A gente tem que ser pé no chão, tem que entender a ciência atrás dos fatores espirituais e não ficar viajando na maionese, né? Já que você viu o Rock, O existe Rock! alguma razão pela qual os atuais inquilinos estariam vendo uma mulher na casa? A única mulher que eu sei que poderia ter alguma ligação com a casa é Wendy Cambridge. Wendy Cambridge. Wendy Cambridge. Ele tinha 2 carteiras de motorista. Uma era com o nome de Rock e a outra tinha as mesmas informações, mas com outro nome. Que isso, gente? E, se bem me lembro, era Wendy Cambridge. Todo mundo sabe que Rock era transformista. Encontro de Ryan com Laverne. Então Rock era transformista? Ah, ele era sim. Esqueci de contar. Mas como ele era exatamente? Ele... Ah, eu tenho uma foto, gostaria de ver? Este era o clube em que ele se apresentava. E sempre me chamava pra ir. Mas eu nunca fui ao show dele. Tem alguma foto dele, como ele mesmo? Ah, eu tenho sim. Essa foto está pendurada lá na porta da frente. Eu gostaria de ver. Claro, é por aqui. É uma das minhas fotos favoritas com ele. Ah, eu tenho uma coisa que era dele. Tem alguma coisa que era dele? Tenho, esse anel de dedinho era dele. É mesmo? É, Posso ver? claro. Eu acho que é pedir demais, mas será que posso ficar com ele por umas 24 horas? Bom, contanto que você me devolva. Eu dou minha palavra que sim. Só mais uma pergunta que eu já ia fazer antes mesmo. O Patrick falava sobre as experiências que ele vivia? Ele me falou sobre algumas. Sobre os arranhões? Aham. O que acha que aconteceu? Eu acho que ele trouxe algo consigo que está causando um conflito. Segundo minha experiência e de outras pessoas, nunca ninguém se machucou.
Mas então eu falei com ele e perguntei: você já praticou algum tipo de magia negra? Já fez qualquer coisa do tipo? E ele disse: bom, todo mundo tem um passado. Todo mundo tem um passado. Eu ainda acho que ele se meteu com energia sexual, tá? E ele trouxe essas energias sexuais para dentro da casa dele. Ponto. É isso. Bom, queridíssimos, 22 minutos aqui já foram falados do vídeo e nós temos mais de 1 hora. Então, nós vamos para a parte 2 desse episódio. Ele tá estranho, as coisas não estão entrando em sintonia. Eu acho que, sabe, deu uma estilingada, foi para a Lua, voltou, foi para Marte, voltou, que é a coisa mais simples de ser entendida do que todo esses 22 minutos de besteirol, tá bom? Mas a gente vai ver como vai terminar essa história aqui e essa saga do nosso Paranormal State, porque tá... Tem episódios que são bons e tem episódios que se degringolam completamente, mas é importante a gente entender porque isso também pode acontecer na sua casa, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês de coração, espero vê-los então na segunda parte e eu espero ter bons sustos dessa vez.
atormentado. O para atormentado. Se Deus aparecesse, ele tomaria a forma de alguma coisa familiar. Alguma coisa importante para você. E se o Satã fizer a mesma coisa? Não tem Satã.